as leis que garantem os nossos direitos, as leis sobre homicídio, violência, danos corporais, regras de responsabilidade e indenização, entre muitas outras, foram entregues por Deus ao povo de Israel no deserto. E você também sabia que não existem apenas 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são conhecidos por todo o Ocidente, que vive os valores judaicos e cristãos. Porém, Deus entregou ao povo de Israel 613 mandamentos. E hoje nós vamos entender isso. Nós sempre estamos falando sobre os valores milenares do povo judeu, os valores que tornam esta nação tão próspera, esta nação tão justa. Sim, com os seus problemas, pois afinal de contas, tratam-se de pessoas, nada mais que isso, são pessoas tentando viver o seu papel neste mundo, e para isso Deus nos deu leis de proteção, que vão nos proteger e vão proteger os nossos semelhantes, os nossos irmãos, irmãs, amigos, conhecidos e desconhecidos, todos serão amparados pela lei dada por Deus. Ora, como algo que foi criado há mais de 3.300 anos, inspira até os dias de hoje as leis dos países como nós conhecemos. No Brasil existem muitas leis que já existiam lá atrás, há mais de 3.000 anos. É sobre isso que nós vamos falar, a Parashá Mishpatim, que entrega os 10 mandamentos ao povo de Israel no deserto e segue entregando a lei oral, passada de pai para filho, de mestre para aluno. Shemuel Zakai é um momento especial onde nós entendemos que ninguém inventou absolutamente nada, o homem não inventou nada. Ele apenas teve a revelação divina. Exatamente, irmão. Nós continuamos o que Deus propôs sobre co-participação da criação. E nesse mundo e nessa vida, somos cobaias de um experimento social com as informações privilegiadas que são as que regem esse universo, que é a Torá. Esse regimento que nos dá condições de elevação, oportunidade de nos aproximarmos da santidade divina. E quando fala de santidade divina, nós não imaginamos que as leis mundanas que regem os negócios, seus funcionários, leis de empréstimos, de propriedade, segurança trabalhista, segurança de trânsito, justiça social, lembrar do órfão, da viúva, né, de coisas simples, do morador de rua, já estava previsto são essas que trazem santidade. Porque às vezes a pessoa pensa, Shimon, eu vou levar santidade para o mundo, vou pôr meu tefilim, vou rezar de manhã, à tarde e à noite. Né? Exatamente, só eu que vou me santificar e está tudo resolvido. Vou pagar minha taxa para a maçonaria, para a igreja e para a sinagoga, e eu estou trazendo santidade para o mundo. Não, a santidade nós cumprimos através de leis civis, leis sociais, leis econômicas. Ou seja, apenas as leis que estão ligadas diretamente à santidade, então guardar o Shabat, as leis alimentares, nos 10 mandamentos nós temos ali, né? Não adorar outros deuses, né? As leis que proíbem a idolatria, né? Honrar o pai e a mãe, né? Não cobiçar as coisas do próximo, não matar, né? Não roubar. Mas a vida não é feita apenas dessas leis, desses 10 mandamentos. Deles nós temos uma derivação de um código civil completo que pauta a vida. Então ele vai pautar a vida espiritual, as regras, as leis espirituais, o respeito que nós temos que ter com Deus, com o Criador, mas também nada vai adiantar, não vai valer em nada lá na nossa conta no tribunal celeste,
existe um livro, o livro da vida, onde nós estamos sendo observados o tempo todo. Então, o que nós fazemos na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo, com a sociedade, tem muito valor. E você pode ser um santo, ou se ver como um santo, que é aquele que reza, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que dá o dízimo, aquele que cuida da sinagoga, né? O irmão cristão, aquele que vai na igreja, constrói a igreja e tudo mais. Mas se nós não nos lembrarmos da viúva, do pobre, se nós não respeitarmos a propriedade privada, né? Se nós não entendemos dos direitos dos trabalhadores, se nós não entendemos das regras de responsabilidade e indenização, justiça social, ano sabático, os tribunais, as festas da peregrinação, nada vai adiantar. Nós estamos enxugando gelo, para que você entenda rapidamente. Então, você apenas respeitar as leis civis de um país não é o suficiente para te tornar uma pessoa boa. E você apenas respeitar as leis de santificação pessoal e ligação com os céus também não vai te colocar em vantagem sobre ninguém. No grande dia, o dia do julgamento, você será cobrado. Ora José, ora Dona Maria, os Oliveiras, os Santos, os Pereiras, né? Todos nós seremos cobrados. Por quê? Porque o Tribunal Celeste nos entregou um modo de vida. Nós costumamos dizer, Samuel, que o judaísmo ele não é uma religião. Porque veja bem, nós temos os 10 mandamentos, nós temos os 613 mandamentos, que justamente envolvem o comportamento cotidiano, o comportamento espiritual, o comportamento civil, que vai completar a vivência judaica. Então ela é formada pela ligação espiritual, religiosa, cultural, civil, histórica, geográfica. São várias características do comportamento de uma sociedade que formam o judaísmo, e não somente usar o maquipá, usar o talite, falar hebraico e acreditar em Deus. Existem judeus que não acreditam em Deus, mas respeitam as leis da Torá, as leis civis lá compostas na Torá. E existem aqueles judeus também que acreditam muito em Deus e não respeitam as leis civis, não lembram do pobre e da viúva. Então, o judaísmo ele é formado por estes comportamentos que estão ligados intimamente ao funcionamento da sociedade judaica, que compõe o pobre, o rico, a viúva, o órfão, o comportamento civil. Tudo isso te torna um judeu. Por isso que nós afirmamos que o judaísmo não é uma religião. Existe sim a religião judaica, que faz a ligação entre o judeu e o seu Criador, mas que traz consigo um mundo completo que precisa ser vivido no ciclo da vida de um judeu. Exatamente. E aí, Shalom Arush, ele tem em um de seus livros, ele diz que ele define dois homens, um justo, um tzadik, que ajudavam as pessoas. Ajudavam as pessoas, o órfão, a viúva, fazia de tzedaká, atendia a sinagoga, mas maltratava a esposa e os filhos. Era o inferno em casa. Né? E esse judeu, esse tzadik, morreu. Foi lembrado por todas as pessoas a quem ele ajudou. E chegando lá no Olam Rabá, acho que ele não foi recebido por São Pedro, né? São Pedro acho que cuida dos cristãos, né? Cuida dos católicos, né? Exatamente. Então lá no Olam Rabá ele foi recebido por alguém que o atendeu severamente da forma como ele não esperava, ou seja, vai pra lá! Né? Tratou ele assim. Pega o final da fila. Foi tratado assim no sopetão. E um outro que decidiu viver como um monge. Pegou o seu dinheiro, foi parar no pico de uma montanha, levou seu tefilim, seu talite, rezava, lia a Torá,
rezava de manhã à noite, de madrugada, fazia jejum e se isolou. Se isolou do mundo. Se isolou então, da comunidade. Esse não quis errar, ele quis acertar e viver a santidade da sua compreensão de Torá desse jeito. E aí, quando morreu também, foi recebido de forma muito áspera, muito rude. Vá para trás daquele ali. E, ou seja, o que Shalom Arush ensina? Que nós, a santidade, do que diz a nossa conexão com Deus, está relacionada às leis de devoção, de oração, dos dias de guarda, né? São os mandamentos positivos que te vincula a essa conexão do Shabat, dos feriados, das suas orações, do seu tefilim, do seu talit. São mandamentos que ligam você diretamente a Deus. E dos mandamentos que te ligam com o próximo, né? Dos mandamentos que te ligam com o próximo, ele também é uma parte essencial de como nós levamos santidade para o mundo. Então a santidade não está vinculada à sinagoga onde nós rezamos e estudamos Torá. É dali que nós levamos santidade para o mundo conhecido, ou seja, do lugar de onde rezamos, nós levamos através do nosso comportamento e postura para os negócios, para o fornecedor, para o cliente, para o funcionário, né, para a escola onde estudamos, cursamos, enfim. Para os agentes financeiros de quem tomamos empréstimo ou para quem concedemos empréstimos. Então essas leis de demarcações das terras, das propriedades, de como cuidamos dos funcionários ou de como prestamos o serviço para alguém, é que define a forma como nós cumprimos os mandamentos. E aí sim, a nossa vida torna-se um experimento social. Somos exatamente a cobaia, né, que somos experimentados a partir de casa, de como nos relacionamos com o pai e com a mãe, depois com a esposa, com o cônjuge e os filhos. E aí vamos externando isso aí a partir do convívio com a comunidade e com a sociedade em geral, de que inevitavelmente nós temos que cumprir com essas leis, levando então o conserto para o mundo que Deus criou. E desta forma nós trazemos o Tikkun, que é o conserto do mundo, né? E aí é quando temos a oportunidade de aplicar a generosidade, a compreensão, a justiça, de tzedakah, a paciência, de todas as intempéries que a vida, né, ela vai proporcionar, dos ânimos acirrados, né, do medo, da confiança, né, e dos contratos. Todas estas coisas são só esse conjunto de coisas que nos leva à santidade. Então não há um modo exclusivo que você diz assim, não, eu vou viver como um monge, é mais seguro viver dentro da sinagoga. Lá eu cuido da manutenção da sinagoga. Ali eu tenho oportunidade de rezar, de estudar e fico ali, sem me arriscar, né? Sem me arriscar a expor num convívio mundano. É o conceito da santidade. Essa santidade apenas conectada a Deus, ela não vai te dar vantagens perante Deus. Porque ele não fez o homem para viver separado, como você bem disse nas suas falas, Shemuel. O homem, ele precisa viver em sociedade para cumprir a sua missão. Então, quando nós nos isolamos e achamos que, isolado aqui eu não corro o risco de pecar, eu não corro o risco de ferir o meu irmão, de falar palavras torpes, eu estou em constante santidade. Esse conceito é utilizado muito dentro do cristianismo, né? E por que nós sempre mencionamos o cristianismo? Porque é uma realidade dos novos judeus, né? São milhões de brasileiros que que têm raízes judaicas e os seus antepassados foram convertidos à força pela Inquisição, né? A Inquisição os perseguiu na Península Ibérica, na Espanha e Portugal, no século XVI, XVII, e
muitos judeus abriram mão do seu judaísmo para se tornarem cristãos, tentando fugir da morte. Entre a cruz e a espada é um ditado comum que muitas pessoas usam até os dias de hoje. Olha, você está entre a cruz e a espada, você terá que tomar uma decisão. Né? E os judeus escolheram a cruz, porque é proibido escolher a morte no judaísmo. Ao contrário do que nós vemos dos terroristas islâmicos, que escolhem a morte, e para eles a morte trará uma recompensa, as virgens lá no céu, um espaço de conforto e alegria. Para o judeu, não. O judeu que escolhe a morte, ele escolheu realmente a morte eterna, a destruição. Então, o judeu escolhe sempre a vida, não importa o que ele tenha que fazer, ele escolhe a vida. Não é honroso, Shemuel, morrer, né? Não é honroso morrer dizendo eu amo Deus e eu prefiro morrer. Não, a máxima da lei de 613 mandamentos é e viverá pela lei. E viverá pela lei, então, não morrerá por ela. Diante de um voto sob coação entre a cruz e a espada, esses judeus, então, optaram pela vida, que é o maior mandamento da lei. E viverás pela lei. Shemuel, existe um pensamento, né? Ele é um herói. Ele morreu para cumprir a lei e agora que ele cumpriu, nós já não precisamos cumprir. Existe algo muito equivocado nessa interpretação, porque é o seguinte, gente, os escritos foram escritos em aramaico, em hebraico, e quando foram traduzir a Bíblia, além das modificações de caso pensado, propositais, que existem milhares de modificações nos textos bíblicos, existem aquelas por erro de tradução. Então criou-se um conceito, e isso aí mexe com os alicerces do Ocidente. Apenas esse detalhe de viver ou morrer pela lei. Porque ninguém é instruído a morrer pela lei. Muito pelo contrário, você precisa viver para que a lei seja cumprida. Não há cumprimento de lei na morte. Exato. Né? Porque na morte não existe nada além da morte. Mas falávamos aqui dos nossos antepassados que foram convertidos à força, foram obrigados a assimilarem o cristianismo, né? Nesse caso, a Igreja Católica, que promoveu o Tribunal do Santo Ofício na Espanha. Depois ele se estendeu para Portugal e ali os judeus foram perseguidos, aqueles que não se convertiam acabaram sendo expulsos e tiveram todos os seus bens tomados. Mas eu falava que é um costume da Igreja Católica de se isolar para buscar a santidade, não é mesmo? Afinal de contas, o próprio Messias cristão, ele se isolou no deserto, né, buscando uma santidade, mas depois voltou, né? E existem os monges, tanto no budismo, hinduísmo, no cristianismo. No judaísmo também teve, né? Os essênios. Os essênios que se isolaram da sociedade, né? E existe aqueles que vão para mosteiros, fazem uma escolha, né, de abrir mão do mundo comum, desse mundo profano, né? O profano é comum. A vida cotidiana é uma vida profana, é uma vida comum, embora isso tenha outra conotação, né? O profano está ligado ao pecado, e não. O profanar é tornar algo comum, que é o que nós vivemos no nosso dia a dia, que foi feito para nós. E há esse isolamento. Olha, eu vou viver em clausura. Vou viver enclausurado, vou viver trancafiado e isolado do mundo, apenas estudando a palavra de Deus e apenas vivendo aqui com os meus semelhantes. Né? Nós vamos viver uma vida de pureza e santidade. Não deixa de ser verdade, né? Consegue-se alcançar um determinado nível espiritual. Seja um judeu, seja um cristão, eles vão alcançar um nível de espiritualidade, porque o que permitiu que o povo de Israel, inclusive, se tornasse um povo santo e estivesse num dos níveis mais elevados
de espiritualidade de todos os tempos, muito próximo. Inclusive, o povo de Israel vivia ao lado de Deus. Deus habitou naquele deserto, no tabernáculo, no Mishkan. Ao lado do povo de Israel, existiam inclusive leis específicas para o povo de Israel que vivia no deserto, justamente ligadas à presença de Deus naquele lugar, que depois já não foram mais observadas quando o povo de Israel passou a viver na terra de Israel. Mas enquanto eles estavam no deserto, havia toda uma lei, uma legislação para que aquele local se mantivesse apropriado para receber a presença divina, ou Deus já não estaria mais ali. Então, o povo de Israel ficou isolado no deserto por 40 anos. Estavam passando por um período de purificação das suas almas, das suas mentes e da sua cultura, da sua religiosidade. Era um processo de depuração daquela nação. Mas isso durou apenas 40 anos. Depois eles tiveram que cumprir a outra parte da sua missão, que era viver neste mundo. Que era ter que plantar, ter que colher, ter que cuidar da justiça social. Eles não deixaram de fazer isso. Não. Não foi viver no deserto que tornou o povo de Israel especial, mas sim cumprir com os desígnios sagrados, e dentro desses desígnios está em você ter um filho, você comer, você plantar uma vinha e beber do seu vinho, você plantar o trigo e comer do trigo, comer daquele pão. Ou seja, o mundo santo e o mundo profano, ou seja, as coisas sagradas e as coisas comuns, elas estão interligadas e elas trazem um equilíbrio na nossa existência. Porque, como você lembrou muito bem, né? Aqueles sábios sadiquim que se isolaram, ou aquele que se isolou lá no monte, para não ter contato com o pecado, né? Não quis se arriscar. Né? Ele não quis se arriscar, mas ele deixou de atender a viúva, ele deixou de atender o órfão, ele deixou de fazer justiça social, de ajudar o seu vizinho. Existe uma lei muito específica, que é até inusitada, né? Se você encontrar o jumento do seu amigo, não que o seu amigo seja um jumento, mas se ele tiver o seu jumento perdido na rua, você deve olhar e deixar o jumento ali? Não. Você deve pegar o jumento e conduzi-lo em segurança para o seu amigo. Porque se você ver o jumento, não avisar o seu amigo e esse jumento morrer, sumir, desaparecer, você leva a culpa. E no caso era até do inimigo, né, Shimon? Do seu desafeto. Você viu o animal ali debaixo da carga, preso em algum tipo de perigo, né? Você vai ter que ajudar. Pô, esse animal eu reconhecia do meu inimigo. Samuel, você encontrou o jumento do Lula ou o jumento do Bolsonaro na rua, ajudar. De um ou de outro você vai ter que socorrer o jumento. Né? São desafetos. São desafetos. Desafetos de um ou de outro. Então você tem por obrigação ajudar. Quem está lá no monte, quem está lá no mosteiro, quem está lá no isolamento total, vivendo em santidade, não está cumprindo com estas leis. E para sermos completos, nós precisamos ter uma família, né? Nós precisamos gerar filhos. Não é uma opção. Ah, mas eu tenho a opção. Tudo bem. Você fará suas escolhas, você é servo das suas escolhas. Só que lá no grande dia, no Olam Rabá, no mundo vindouro, no julgamento, isso será colocado na balança. Até onde você estava disposto a ir para cumprir o seu papel nesse mundo. E aí é que, de repente, estar isolado não é tão bom quanto a gente imagina. Então, os mosteiros, eles sempre foram um retrato social do momento, né? Então, por exemplo, no caso do judaísmo, que tem esse primeiro mosteiro, que são dos essênios, que eles decidiram se isolar da sociedade, inclusive da vida do templo. Viviam nas montanhas. Né? O templo se tornou
O templo era o ápice, o centro da vida judaica para qualquer linha de interpretação rabínica ou judaica que existia. Terminava lá. Ali, né? E aí esses essênios não, esses essênios eles se isolaram até da vida do templo, ou seja, se tornaram puritanos. E esse modelo de vida, ele foi um retrato do que aconteceu com a ocupação romana da Judéia. Com a ocupação romana, eles destituíram os sacerdotes que cuidavam da vida religiosa e civil desses judeus. Funcionamento, né, da funcionamento político, jurídico, econômico, tudo era garantido pelo templo. Tudo era o centro da vida judaica. Tudo acontecia dali. O Banco Central, as distribuições, emprego, tudo era a partir dali. O CRAS, né? Tudo era ali. Tudo era ali. Aí, Roma, ele destituiu isso foi marcado pela morte de Shimon Hatzadik, que foi o último Cohen, o sumo sacerdote que inspirava a santidade de todo Israel. Uhum. Depois da morte dele, Roma passou a lotear essas posições sacerdotais que eram hereditárias, que passava de pai para filho. Ela começou a vender essas posições, como a posição de um prefeito, como a posição de um governador, também era feito do sumo sacerdote, o que trouxe a corrupção para o lugar sagrado. Né? Então, o cisma desses judeus mais zelosos, que se tornaram os essênios, eles vão exatamente se isolar. Até o alimento que eles vão produzir, que vão consumir, são produzidos por eles mesmos. Eles não poderiam trazer nada que fosse de fora desse reduto que se estabeleceu ali no Mar Morto e também em Massada, né? Que foi esses redutos dos essênios, que inclusive eles assumiram um voto de celibato. Só poderiam ser admitidos aquela ordem homens que não eram casados ou que se separassem das suas famílias. Olha só que interessante, isso existia dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Então essas ordens da Igreja Católica, por exemplo, o Papa Bento XVI, né? Uhum. Ele segue uma ordem de mosteiros. Exato. Que é inspirada na vida dos essênios, né? E aí, Shimon, uma curiosidade. Ou seja, não foram os católicos que inventaram o celibato e nem que inventaram os mosteiros, o isolamento espiritual. Não foram os católicos. Os judeus já faziam isso há mais de 2000 anos atrás. Como modelo de santidade, né? Um modelo de santidade, mas que tanto que deixaram de existir. Não era aprovado. E hoje, se você... Não é aprovado pela Torá, não é aprovado por Deus esse isolacionismo. Não. Ele não é abençoado. Tanto é que levou ao fim dessa comunidade. Ela não existe mais. Elas deixaram de existir. Porque é uma questão óbvia. Ora, se você só aceita na sua sociedade, comunidade, pessoas com o voto de castidade, o celibato, como que essa comunidade vai persistir? A hora que morrer o último celibatário, ela simplesmente deixa de existir, mas não é para isso que Deus nos colocou aqui. Ele nos colocou para perpetuar a criação. Foi um cisma, né, de uma ultra suprema hiper-ortodoxia que criou esse cisma de desconfiança nesse grupo de judeus que terminaram exatamente junto com a invasão, a destruição do templo. Não se teve mais notícia desses grupos. Agora, entre os cristãos novos, que foram obrigados a se converterem a outra religião, judeus que se tornaram cristãos, também surgiram-se grupos de mosteiros. Hoje existe no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, e em Minas Gerais, 2 mosteiros que são objetos de estudos pelo comportamento cripto-judaico que se praticava ali. Porque hoje existe bispos, padres, pastores, missionários, tanto do protestantismo como da Igreja Católica, principalmente no Nordeste, que conhecidamente são judeus, são judeus marranos, são cripto-judeus. Até aquela série The Borgias que passou na Netflix,
ali mostrava um papa de quem se desconfiava de que ele era um judeu cristão novo, né? Espanhol convertido, e que chegou ao ápice da igreja, que é o pontífice, né? Então, bom, cristão novo, então nós mesmos temos que cuidar da nossa religiosidade separado dos cristãos velhos. O oratório, né, que eles tinham que colocar as imagens de outra religião, eles colocavam um shin que anulava, né, a idolatria do que era idolatria para o judeu, do que é idolatria para o judeu. Os móveis, as mobílias e as ordenações, Shimon. Bom, você vive num grupo você vive num grupo agora de cristãos novos, aí eles tiveram que se organizar dentro daquele reduto. Exato. Então, os nossos filhos que sejam os padres, os bispos, os monges, né? E aí, essa organização permitiu que hoje nós tenhamos ainda na história do Brasil muitos desses judeus que são ordenados dentro do cristianismo, mas que sabidamente têm suas origens judaicas. Então, são os retratos da sociedade, da economia do momento que constituem esse tipo de sociedades, esse comportamento coletivo que vem exatamente marcar esse período da sociedade. Os essênios, por uma ocupação romana, uma opressão romana que trouxe corrupção para dentro do sistema judaico, isolou os essênios, né? Os zelotes também é uma reação à parte desse mesmo retrato. Os herodianos é um outro retrato. Então, o conjunto desse momento da história judaica e também de como se tornaram de judeus a cristãos novos, ele vai marcando como cada grupo foi se redefinindo diante desse cenário social. O Brasil, né? O Brasil hoje, as crises econômicas, institucionais, as crises políticas também vai modelando e remodelando os grupos da sociedade de acordo com a reação dessas mudanças sociais, né? Tanto na alimentação, a cultura, a música, o cinema, a forma de se vestir, todos esses comportamentos coletivos, eles acabam retratando o momento histórico que aquela sociedade viveu. E isso também define sobre os cristãos novos e sobre as 25 linhas de interpretações rabínicas que se desenvolveram durante o período da ocupação romana, né? A diáspora. Não existe apenas judaísmo ortodoxo. Eu vejo alguns grupos religiosos tentando explicar o judaísmo e colocando o judaísmo como ortodoxo. Ou seja, aquele judeu que não acredita em Jesus, e isso, gente, é a coisa mais natural do mundo. O judeu, ele não tem a mesma crença dos cristãos. O judaísmo, como nós dissemos, ele não é simplesmente uma religião, mas a sua religião, né, as suas crenças na Torá, na Bíblia judaica, ali não há o Novo Testamento, né? Os judeus não consultam o Novo Testamento, eles consultam a Torá. Portanto, os judeus não têm em Jesus o seu Messias. Sim, respeitamos a religiosidade cristã, ela traz equilíbrio no mundo, mas os judeus não têm as mesmas crenças. Mas o fato do judeu não acreditar em Jesus como Messias, não acreditar no Novo Testamento como um livro sagrado, mas sim a Torá, não o torna automaticamente um judeu ortodoxo. Não. Existem mais de 25 vertentes judaicas e, curiosamente, o judeu ortodoxo representa uma minoria religiosa em Israel, que seria de 15 a 20% da população religiosa. A população religiosa em Israel é de 20%, que se considera religiosa. A maioria, né, não se considera ligada a nenhuma das vertentes judaicas. Mas, dos religiosos que estão em Israel e no mundo, apenas 20% é considerado ou faz parte
de comunidades ortodoxas. Então o judaísmo, bem como o cristianismo, é plural. Existem muitas linhas, muitas vertentes judaicas no mundo. Então, resumir o judaísmo como ele é em apenas ortodoxo é uma desinformação, é a redução da pluralidade que é o judaísmo. Então, dentro da existência judaica existem os ultra-ortodoxos, existem os ortodoxos modernos, existem os conservadores, existem os reformistas, os reconstrucionistas, os liberais, existem aqueles sionistas, apenas sionistas, que têm alguma coisa religiosa no meio, existem os humanistas e por aí vai. E aí as subdivisões em cada um desses grupos, Ashkenazi, Sefarade e por aí vai. Então, é um equívoco informar que o judaísmo se resume em judaísmo ortodoxo. Então, veja que as crenças, né, que são as crenças, o ponto de vista para o judeu, a sua conexão com Deus, é através dos seus livros Torá, o Talmud e o Taná. Né? O cristão vai se valer do Novo Testamento, né? E da crença principal da divindade e da messianidade de Jesus. Exatamente. Tá? É permitido, Deus fala com os outros povos, fala com os cristãos, os muçulmanos, os judeus, mas de formas diferentes. E da crença judaica milenar, de que o próprio Jesus fez parte, há determinadas proibições nessa conexão com Deus. Ou seja, o que é permitido para um cristão não é permitido para um judeu. O que é permitido para um judeu não é permitido para um muçulmano. E isso separa e define as crenças, né? As crenças das três principais religiões. Então, o que é permitido, a forma de conexão de um cristão é considerada idolatria para um judeu. Né? Ou seja... Na prática, Shemuel, permita-me complementar, na prática é acreditar no Novo Testamento e acreditar no Messias cristão. Para o judeu é proibido. Para o judeu é proibido. A ele cabem outros entendimentos em relação à questão messiânica, em relação à lei. Inclusive, dentro do próprio cristianismo, o Novo Testamento veio para substituir a Torá. Não é isso? Muitas linhas cristãs acreditam dessa maneira. Sim. E não tem nenhum problema, porque, como diz, cada um vivendo as suas próprias experiências. Então, para o judeu é proibido. Por isso que existem mais de 20 vertentes judaicas e todas são unânimes numa coisa, ou em duas, né? Elas não observam o Novo Testamento com todo o direito e também não acreditam em Jesus como Messias. São legisladores diferentes. Então, o legislador da Torá, que compreende o judaísmo num todo, é Moshe. Deus revelou a lei através de Moisés. Então, esse é o conjunto que rege a vida e a crença judaica. Para o cristianismo, o seu legislador é Jesus e Pedro, que ele constituiu. Então, a igreja define as regras e a doutrina do cristianismo. As crenças e as regras do cristianismo. O islamismo, o seu legislador é Maomé, que define e rege as crenças e comportamento do Islã. Então, logo, um judeu, ele está focado nas tradições e nas crenças que são orientados por Torá há mais de 3.300 anos. O cristianismo é recente. E o cristianismo, ele esbarra exatamente na principal crença judaica, que é do monoteísmo, da crença do único Deus. Veja, quando a filha do Silvio Santos foi sequestrada e ela deu uma entrevista coletiva ali para a imprensa da sacada da sua casa, ela fez um desabafo. Ela é cristã. O Silvio Santos casou com uma cristã e a sua filha é evangélica.
E ela fez um desabafo para a imprensa dizendo assim: Deus me libertou, Deus converteu o sequestrador, né? Ela é muito emocionada, muito religiosa, ela estava ali feliz. E ela fala assim: mas o meu pai não acredita em Deus. O pai dela é o Silvio Santos. Judeu. E ele ali vendo ali, junto, né? Ele ficou sorrindo e tal. E de repente ele usou a mesma coletiva, falando assim: o que vocês acham da minha filha? Ela é uma boa pastora ou não é? Né? Sem perder o jogo de cintura, ele fez essa brincadeira e explicou: não, eu acredito em Deus. Sempre acreditei em Deus. Mas o Deus do cristianismo é Jesus, que não é o mesmo Deus do judaísmo. Nós temos crenças diferentes. Né? Então ele fez uma explicação muito sutil, bem humorada, mas ele conseguiu definir ali o que é ser judeu e o que é ser cristão. E o que o Shimon está falando é que não existe um judaísmo messiânico. Por quê? Quando um judeu acredita sobre a messianidade ou a divindade de Jesus, ele está anulando a Torá, que o cristianismo chama de Velho Testamento. Então, quando um judeu acredita na divindade ou na messianidade de Jesus, significa que ele está negando, abrindo mão da Torá. Ele deixou o seu judaísmo. Ele não deixou de ser judeu, mas ele deixou o judaísmo. Né? Então essas são as coisas que separam um grupo do outro. Então, é possível um cristão se tornar judeu? Ele se converte ao judaísmo. Mas quando ele vai se converter ao judaísmo, ele também tem que negar suas crenças estabelecidas pelo cristianismo do Novo Testamento e da messianidade ou até da divindade de Jesus. Ele deixará. Ele deixa de acreditar. Ele negou. Ele tem que negar isso no ato da conversão num processo de tribunal quando ele quer se converter. Porque o judaísmo não é proselitista. Nós não acreditamos que um cristão ele é salvo quando ele se torna judeu. Não. Nós acreditamos que um cristão é salvo como um bom cristão. Né? Ele tem que continuar no cristianismo. Ele não precisa se converter ao judaísmo para obter a salvação ou qualquer outra vantagem. Não. O islamismo é a mesma coisa. Se ele segue, é fiel às leis do Alcorão, ajuda as pessoas, transforma esse mundo, ele tem que continuar dentro do islamismo, dentro da religião muçulmana. Agora, quando algum deles querem se converter ao judaísmo, nessa forma eles chegam a ser desencorajados sobre a necessidade deles se tornarem judeus. Eles não precisam se tornarem judeus. Mas a partir do momento da insistência de que eles querem se tornarem judeus, sim, eles têm que passar num processo que tem que negar suas antigas crenças, seja ela do Islã, seja ela cristã ou de qualquer outra religião, a partir do momento que ele decide isso a todo custo. A missão judaica para transformar o mundo num lugar melhor é viver tudo que o mundo tem para nos oferecer, é cuidar do mundo, é cuidarmos uns dos outros. Israel cuidaria e cuidará dos demais povos. Israel será a nação sacerdotal que guiará os povos para cumprirem o seu papel neste mundo. Então, os judeus não estão preocupados agora, Shemuel, em conversões em massa. Eles estão preocupados em possibilitar que a sociedade viva em equilíbrio. Né? Não é uma missão judaica evangelizar você e converter você e os seus filhos, mas sim garantir que você possa criar os seus filhos com boas políticas, com justiça social, com um equilíbrio no orçamento das famílias, ou seja, a vida política, a vida pública faz parte da existência humana. O desenvolvimento tecnológico para melhorar a vida das pessoas, como plantar e isso dar mais frutos, como aumentar a produção do arroz, do feijão, do trigo no mundo, como trazer novas tecnologias de cura para doenças que nos afligem. Essa é a missão judaica, e não transformá-lo em um judeu, embora, se você o desejar, isso seja possível. Exatamente. Então, a identidade religiosa ela é primordial. Né?
E o proselitismo, ele não pode ser predatório. Exatamente. Você tem que respeitar o espaço, né? Você tem que compreender as outras culturas islâmicas, judaicas, budista, as religiões de matriz afro. Então, cada espaço define, e na opinião judaica, rabínica, Deus fala com todos os povos, né? Deus não fala só com os judeus. Deus não fala só com muçulmanos e cristãos. Deus fala com todos os povos, sempre falou e vai continuar falando. Agora, com cada um desses povos, Deus tem um pacto. O patriarca do islamismo é Ismael, o patriarca do cristianismo é Esaú, e os patriarcas de Israel é Abraão, Isaac e Jacó, que a partir dos filhos desses patriarcas se constituiu a nação de Israel, que é a menor de todos os povos. Né? São os remanescentes de tudo aquilo que Deus decretou através da sua Torá e que existe há mais de 3.700 anos. Então, quando uma tentativa de assimilação por crenças semelhantes, que é uma tentativa muito violenta, a do cristianismo messiânico, né, de você usar edumentárias judaicas para atrair judeus a aceitarem Jesus. É uma prática, assim, muito hostil para qualquer judeu. Exatamente, porque o judaísmo não é bom o suficiente para o indivíduo, né? Ou para aquele brasileiro que tem raízes judaicas, né? Ele olha para trás, vê a sua história, eu gostaria de restaurar a história. Não! Não. O judaísmo é perigoso, ele não é para você. Vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vista uma roupa judaica, use o chapeuzinho judaico, a quipá, fale algumas palavras em hebraico, siga alguns ritos, algumas tradições judaicas, adote a alimentação judaica. Agora, isso torna um judeu? Não. Porque o judaísmo não é apenas a manifestação religiosa de um indivíduo. Ele compreende uma legislação completa e realmente o reconhecimento daquilo como o caminho a ser seguido. Agora, eu vou para o caminho da Torá, mas eu vou trazer a confirmação do Novo Testamento, porque senão para mim não será válido. Lamento. Mas isso é sincretismo religioso. Bom, essa legislação, ela é extensa, essa paraxá, Mishpatim, ela traz a visão prática do que se fazer sobre a justiça social, a indenização ao próximo, violência, entre outras questões da vida cotidiana, inclusive da vida de santificação, que era a presença dos homens no templo. Né? Exato. 3 vezes por ano os homens deveriam se apresentar no templo. E é sobre isso que nós vamos estudar neste Shabat, nesta paraxá. Exatamente. E essas solenidades, né, que marcam exatamente o tempo, as frações daquilo que o homem, na sua relação com o universo e com Deus, ele pede, seja dos encontros ou do retorno daquilo, dos resultados que o universo nos dá. Então, para o judeu, ele tem os Maserot, o Maser Ani, o Maser Sheni, o Maser Rishon, que são os dízimos dos resultados da terra que cada judeu tinha na sua capacidade de produção. E do tempo que temos de 24 horas, das semanas que santifica o sábado, e do mês de Rosh Chodesh, nós temos 360 dias dentro desse calendário em que Deus define as solenidades, que é quando ele escolhe se aproximar daqueles que são devotos. Por isso que as sinagogas enchem-se nos sábados e também nos dias solenes da Páscoa judaica, do 7º dia da Páscoa, do Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que são essas datas que nos aproximam através
da Torá e da presença de um quórum mínimo, quando só com esses 3 elementos é possível fazer a totalidade das orações, dos sacrifícios, da religiosidade que são dedicadas nesses lugares, que são as sinagogas durante o período da ausência do templo. E assim, é uma convocação para judeus, né, que nasce com o dever de contribuir e de transformar o mundo que Deus criou. É o nosso papel, é a nossa missão, sendo definida também pelas leis civis, né, pelas leis que regem toda uma sociedade a se organizar e estabelecer a justiça com aquilo que parece ser Deus. Muito bem, você continua nos acompanhando agora com as rezas do recebimento do Shabat aqui, neste mesmo canal, e as orações pela paz de Jerusalém. Sim, você pode e tem esta oportunidade de lembrar de Jerusalém, daquela terra que é mais sagrada para todos nós e que nos traz proteção, traz um equilíbrio para todos os povos, os judeus e todas as nações. Então, continue aqui rezando com a Sinagoga Anusim Brasil e prestigiando as nossas programações. Tchau, tchau.